Criar um negócio em 1 minuto. Soa como uma daquelas promessas meio exageradas da internet, não é mesmo? Mas e se a inteligência artificial pudesse, de verdade, transformar essa ideia em algo palpável, em um ponto de partida concreto? É isso que a gente vai desvendar agora. E olha, isso aqui não é só um conceito, uma ideia para o futuro, não. O que a gente está vendo é o Alpha One. É uma ferramenta nova de IA feita exatamente para isso, para concepção rápida de negócios. A proposta é essa mesmo, pegar aquela faísca de inspiração e, puf, em segundos ter um roteiro todo estruturado para seguir. É bem impressionante. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto, tá? Primeiro, vamos entender por que isso é necessário. Depois, o que é exatamente esse Alpha One, como ele funciona na prática e, o mais legal, o que ele entrega. Já dou um spoiler, é um blueprint com 23 pontos. E para fechar, a gente vai ver o que está por trás dessa mágica toda. Certo, vamos lá. Por que a gente precisa de uma ferramenta assim? Bom, quem já pensou em começar um negócio, sabe? O começo é um desafio, né? É um perrengue. São tantos obstáculos que muitas vezes uma ideia genial acaba morrendo na praia, antes mesmo de sair do papel. Pensa só, pesquisa de mercado que não acaba mais. Aqueles planos de negócio super complexos que levam semanas para escrever. E, claro, o custo de uma consultoria que nem sempre é baixo. Sabe, tudo isso acaba virando uma barreira gigante entre a ideia e a ação. São os verdadeiros ladrões de sonhos para muita gente que quer empreender. E é exatamente nesse ponto que o Alpha One entra em cena. Ele chega como uma solução inovadora pensada para quebrar essas barreiras. A arma secreta? A inteligência artificial, que vem para agilizar todo esse processo inicial. E a definição aqui é a chave para entender tudo. A gente não está falando de um software super complicado, não. Na essência, ele é um prompt estruturado. Pensa nisso como um conjunto de instruções muito bem pensado, muito bem elaborado, que a gente dá para a IA. É como se ele fosse um arquiteto de negócios. Ele pega a ideia bruta e, em segundos, transforma no relatório de viabilidade. É aquele primeiro passo, mas já com uma estrutura profissional. E na prática? Bom, na prática, os benefícios são bem claros. Dá para validar uma ideia quase que instantaneamente. Estruturar um novo negócio, sabe? Identificar como ele vai fazer dinheiro, mapear os riscos regulatórios e até estimar o potencial econômico. O ponto central aqui é essa combinação de velocidade com estrutura. É isso que faz a diferença. Ok, tudo isso parece ótimo, né? Mas como é que funciona? Tipo, na prática mesmo. Como é que uma simples ideia vira um relatório tão detalhado assim em 1 minuto? Vamos dar uma olhada no motor por trás dessa máquina. Olha, o processo é surpreendentemente simples. São só 4 passinhos. Primeiro, copia o prompt oficial. Segundo, cola numa IA compatível, tipo o ChatGPT. Terceiro, preenche ali os campos com a sua ideia. E quarto, aperta o play, executa o comando. A simplicidade é o grande trunfo aqui. E aqui estão as palavras mágicas. Esse é o comecinho do prompt, a instrução que a IA recebe. Repara bem como é específico. Modelo estruturado, arquitetura metodológica, não é um pedido vago do tipo, me dê uma ideia de negócio. Não, é uma ordem precisa que direciona a IA para gerar uma análise super profissional e organizada. E o mais legal é a simplicidade para quem está usando. Não precisa ser um expert em negócios, é só colocar as informações básicas ali, qual é a ideia, onde, que recursos e tempo tem disponível e pronto. A ferramenta faz todo o trabalho pesado a partir daí. Beleza, então a gente viu que a entrada de dados é super simples. Mas e a saída? O que a gente recebe depois daquele 1 minuto? A resposta é um baita blueprint de 23 pontos. Isso mesmo, o número é esse, 23. Em mais ou menos 1 minuto, a inteligência artificial consegue estruturar a ideia em 23 pontos de análise diferentes. E ela cobre tudo, viu? Da estratégia até as finanças. É uma profundidade que, francamente, é impressionante para um ponto de partida. Vamos ver alguns exemplos. A primeira parte do relatório, por exemplo, foca nos fundamentos estratégicos. Então ele já te dá 3 sugestões de nome, ajuda a definir o posicionamento da marca, classifica o modelo de negócio, aponta como ganhar dinheiro com isso e até indica um possível diferencial competitivo. Basicamente, ele começa a construir a identidade do negócio. Depois o negócio fica ainda mais prático. O relatório entrega um roteiro de execução, um plano de 30, 60 e 90 dias. Sugere uma estrutura jurídica inicial, lista o que pode ser registrado como propriedade intelectual, tipo a marca ou o método, e ainda identifica riscos regulatórios.
Ou seja, são passos concretos prontos para serem colocados em prática. E, claro, não podia faltar a parte dos números, né? A análise inclui uma estimativa de quanto seria o investimento inicial, um índice de potencial econômico, uma projeção com 3 cenários, otimista, realista, pessimista, e até uma primeira estimativa de valuation. É uma visão financeira ainda preliminar, mas, nossa, como é crucial ter isso logo no começo. Tá, mas aí fica a pergunta, o que garante que isso tudo não é só uma análise genérica da IA? A resposta está na base, na estrutura metodológica super robusta que alimenta o prompt. Existe um método por trás da mágica. Basicamente, são 2 metodologias principais que dão todo o peso e a credibilidade para a ferramenta. O AFA Framework é o que define o como, sabe? A estrutura da análise, como o relatório é organizado. Já o IVA Method foca no valor, e é ele que dá a base para aquela estimativa de valuation. Isso mostra que não é um prompt feito de qualquer jeito, é um sistema com uma base teórica sólida por trás. E agora, um ponto super importante, fundamental mesmo. A própria ferramenta já vem com um aviso. Ela se posiciona de uma forma bem responsável, deixando claro que este é um estudo preliminar. É um ponto de partida incrível, uma primeira análise de viabilidade, mas, atenção, não é uma garantia de sucesso e nem substitui um plano de negócios completo. A validação com profissionais é sempre o próximo passo recomendado. No fim das contas, o que essa ferramenta faz é oferecer uma perspectiva totalmente nova sobre como dar o pontapé inicial num negócio. Ela quebra aquela inércia do começo, sabe? Aquele "e se?". Ela transforma isso num primeiro rascunho concreto em tempo recorde. E aí fica a pergunta no ar: que grande ideia está neste exato momento a só 1 minutinho de se tornar um projeto de verdade, todo estruturado?